Será que Deus é um corpo? Olha, pode parecer uma pergunta meio estranha, mas para um dos maiores gigantes do pensamento da história, Tomás de Aquino, a resposta para essa questão é o primeiro e mais fundamental passo para entender a natureza de tudo que existe. Vamos mergulhar em como ele desvendou esse mistério. A nossa jornada vai começar com a base filosófica do Aquino, mas logo de cara a gente vai esbarrar numa aparente contradição nas escrituras. Vamos ver como ele resolve esse impasse de um jeito brilhante e, mais importante, porque essa ideia, de 800 anos atrás, ainda reverbera com tanta força hoje em dia. Para começar, a gente precisa entender a abordagem do Aquino. Afinal, como é que se descreve algo que, por definição, está além da nossa compreensão? Por onde se começa a falar sobre o indescritível? Ele começa justamente com aquela pergunta do início: Deus é um corpo? E a resposta não é um simples sim ou não. É o primeiro degrau de uma verdadeira escada de raciocínio que vai nos levar para uma compreensão completamente nova. E aqui está a ferramenta dele para isso, a via remotinis ou a via negativa. A sacada aqui é genial, de tão simples. Se a gente não consegue dizer o que Deus é, então vamos começar eliminando tudo que ele não é. A gente vai tirando as imperfeições do mundo que a gente conhece. E qual é a imperfeição mais básica de todas? A composição. Pensa só, tudo que é feito de partes depende dessas partes para existir, certo? Aquino argumenta que, para ser a causa primeira de tudo, Deus não pode ser composto. Ele tem que ser absolutamente simples. E a forma mais básica de composição é ter um corpo. Portanto, negar que Deus é um corpo é o primeiríssimo passo para estabelecer a simplicidade divina. Mas é aqui que surge um problemão. Porque se a filosofia nos leva para um lado, a própria Bíblia parece nos puxar com toda a força para o outro, apresentando um caso que parece bem convincente para um Deus físico. A primeira objeção vem lá do livro de Jó. O texto parece dar dimensões físicas para Deus. Altura, profundidade, comprimento, largura. Para quem lê ao pé da letra, a implicação é bem clara. A lógica de uma interpretação literal é direta, né? Ter dimensões é a definição de um corpo. Então, de acordo com esse versículo, Deus teria que ser um corpo. A segunda objeção é talvez a mais famosa de todas. Aquela ideia de que a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. O argumento aqui é bem intuitivo. Se a cópia, que somos nós, tem um corpo, então o original, Deus, também não deveria ter. Essa linha de pensamento, inclusive, levou alguns grupos da história a acreditar num Deus com forma literalmente humana. E a terceira objeção é a que pega mais fundo, a mais visceral. A Bíblia está cheia de referências a partes do corpo de Deus. Braços, mãos, pés, rosto, os exemplos são muitos. Se a própria palavra revelada fala de Deus desse jeito, como é que a razão pode simplesmente chegar e negar tudo isso? A contradição parece um beco sem saída. E é exatamente aqui que Tomás de Aquino brilha. Ele não ignora as escrituras, muito pelo contrário. Ele constrói um caso filosófico tão poderoso que nos força a reler esses versículos com um novo olhar. Vamos dar uma olhada nas 3 provas dele. A primeira prova vem da física de Aristóteles. É simples. Um corpo só se move se for movido por outra coisa. Mas como Aquino argumenta, Deus é o primeiro motor imóvel, ou seja, a causa de todo o movimento, mas que, por sua vez, não é movido por nada. Se Deus fosse um corpo, ele precisaria de algo para movê-lo, o que é uma contradição. Logo, Deus não pode ser um corpo. Agora, a prova mais metafísica. Todo corpo tem potencial. O que isso significa? Uma cadeira de madeira, por exemplo, tem o potencial de ser quebrada em pedaços. Mas Deus, como um ser perfeito, deve ser ato puro, pura realidade, sem nenhum potencial que ainda não foi realizado. Um corpo sempre tem o potencial de ser dividido, de mudar. Isso contradiz a natureza completa e perfeita de Deus. É uma distinção chave sobre a natureza do próprio ser. E isso nos leva direto para a terceira prova, a da nobreza do ser. Vamos pensar numa hierarquia da existência. Em qualquer ser vivo, o que é mais nobre? O corpo ou a alma que o anima? A alma, claro, que dá vida e direção ao corpo. Seguindo essa lógica, o ser mais nobre de todos não pode estar limitado por um corpo. Deus, o ser mais nobre, tem que transcender essa composição. Ele existe como espírito puro, no topo de toda a hierarquia. Ok, a filosofia é bem clara. Deus não é um corpo. Mas e a Bíblia? Tomás de Aquino agora volta para aquelas objeções do começo, não para jogar fora, mas para reinterpretar tudo com essa nova clareza filosófica que ele estabeleceu.
Então, quando a Bíblia fala da altura ou profundidade de Deus, ela não está falando de metros. É uma metáfora espacial para descrever a imensidão do poder de Deus e a infinidade da sua sabedoria. É a única forma que a linguagem humana tem para tentar capturar o que não se pode medir. E a tal imagem de Deus? Também não se trata da nossa forma física. A verdadeira imagem, segundo Aquino, está naquilo que mais nos aproximam de Deus, nossa capacidade de raciocinar e de amar. É uma semelhança espiritual, não uma fotocópia do corpo. E, finalmente, as partes do corpo. Os olhos do Senhor não são globos oculares, mas uma metáfora para o seu conhecimento perfeito de todas as coisas. O braço de Deus não é um membro físico, mas um símbolo do seu poder de agir no mundo. Aquino conclui que as Escrituras usam essas analogias como uma espécie de pedagogia divina, traduzindo verdades muito profundas para uma linguagem que nós, seres sensoriais, podemos começar a entender. Então, para que todo esse esforço filosófico para responder uma única pergunta? Porque a conclusão de que Deus não é um corpo tem consequências gigantescas que ajudaram a moldar todo o pensamento ocidental. Primeiro, isso evita a idolatria. Se Deus não é um objeto físico, então nenhum objeto pode ser adorado no lugar dele. Segundo, e isso é um paradoxo interessante, abre caminho para a ciência. Ao separar Deus do universo material, permite que o mundo natural seja estudado por suas próprias regras. E terceiro, talvez o mais profundo para a teologia cristã, isso dá um peso dramático à ideia da encarnação. É justamente porque Deus é, por natureza, espírito puro e imaterial, que o ato de assumir um corpo humano se torna o evento mais chocante e central da história. Se Deus já fosse algum tipo de corpo, não teria tanto mistério. A imaterialidade é o que dá à encarnação seu poder e seu significado profundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Tomás de Aquino mostrou que, para entender algo imenso e complexo, às vezes o melhor caminho é começar definindo tudo o que ele não é. É uma ferramenta poderosa, não só na teologia, mas em qualquer busca por conhecimento. Como é que definir o que algo não é muda a nossa compreensão do que ele é?